1 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. Primeiro alguns versos para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Falar sobre cruz, né? Devemos nos alegrar quando falamos da cruz, irmão. E você não se alegra com a vontade. Aleluia! Você não pode se alegrar com mais nada. Porque é na mensagem da cruz que traz, que trouxe a nossa vitória. Se não fosse a cruz de Cristo, nós não estaremos aqui. Quero ler aqui versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões não haja entre vós dissensões, seja unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um vos diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefânia. Além desse, não sei se batizei algum a outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! Também até aqui, irmão, já versículo 18, falar sobre a mensagem da cruz de Cristo, o que ela passa, para nós, para o mundo, para todos que a escutam. Hoje nós estamos vivendo tempo de escassez de mensagem sobre a cruz de Cristo. Estamos vivendo um tempo em que os pregadores eles não querem pregar mais sobre a cruz de Cristo. Prega-se o azeite da vasilha não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar. Prega-se sobre o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pregam-se sobre o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas esquece, irmãos, que a mensagem mais poderosa da Bíblia Sagrada é a mensagem da cruz, Esquecem que precisa ouvir a mensagem da cruz para que creiam que tem uma salvação para a sua vida, O mundo precisa ouvir a mensagem da cruz para que creiam que tem salvação para a sua vida, irmãos. Essas mensagens, irmãos, que pregam por aí, são mensagens bíblicas, servem para nós, mas não podemos deixar de lado o principal, o mais importante, que é
mensagem da cruz de Cristo. E Paulo, ele vem repreendendo os crentes lá de Corinto, né? E dizendo porque foi um homem ali chamado, o pessoal da família do homem chamado Clói, dizer para ele que estava havendo contenda, dissensões no meio da igreja de Corinto. E não é diferente, irmão, no dia de hoje. Estamos vivendo em meio a uma igreja problemática, né? Muitos escolhem o seu partido, muitos escolhem de que lado, do lado de quem vai ficar, né? Não quer ser, como Paulo diz, que tenha um só pensamento. Mas nós que cremos na palavra da cruz, nós tenhamos esse pensamento que é da mente de Cristo, irmão, de que a mensagem da cruz, ela é poderosa, né? Ela excede todo entendimento humano, toda sabedoria humana é tratada por Paulo como se não tivesse um valor para alcançar a salvação. Muitos irmãos estão fazendo, né, cursos e mais cursos, faculdade, né, para enriquecer, porque muitos dizem assim: eu vou fazer um curso para que eu venha ter mais, né, possibilidade de trabalhar com a igreja. Mas a igreja, irmão, ela não precisa desses cursos seculares. A igreja precisa de ouvir a mensagem da cruz. A igreja precisa de ouvir a palavra de Deus, né? Você pode fazer, pode estudar, pode, né, querer adquirir uma posição secular melhor. Isso não é pecado. Cristo não condena isso. Mas dizer que vai fazer para tratar a igreja não precisa desse tratamento mundano, irmãos. Nós não precisamos, para chegar ao céu, desses tratamentos seculares. Tratamentos seculares são para cura, né, material, cura física, de doença física. Mas para a cura do pecado, irmãos, passar a ouvir a mensagem da cruz. E nós que somos pregadores, que somos, né, gostamos de anunciar a palavra de Deus, devemos focar, enfatizar mais na mensagem da cruz. Paulo, ele repreende os crentes de Corinto e ele traz um assunto aqui, irmãos, falando sobre a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz é a mais importante. Quando se crê verdadeiramente na mensagem da cruz de Cristo, não tem espaço para dissensões, não tem espaço para contenda, para partido, né? Para grupinho separado, porque todos vão ter uma mesma visão, um mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Quando a gente começa a meditar, irmão, na mensagem da cruz, a gente vê que ela não foi somente uma morte horrenda, né, que aconteceu com Jesus, mas foi algo que é mais importante do que qualquer acontecimento. O mais importante ainda vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Mais importante para nós, né? Mas para Deus, o acontecimento mais importante foi a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Porque, irmãos, Ele pode nos fazer rico. Deus, Ele pode nos dar prata, ouro, casa boa, carro do bom e do melhor, mas isso não vai contribuir para a nossa salvação, irmãos. Para nos levar para junto dele, para nos levar para o céu. Aleluia. Mas o seu filho que ele deu para morrer em morte de cruz, esse sim, vai nos levar para o céu. Porque se esse acontecimento não tivesse acontecido, irmão, nem eu nem você teria chance alguma de chegar ao céu. Glórias a Deus. Porque poderíamos ser ricos, ter casa, carro, tudo de material aqui na terra, mas a vida eterna jamais, se não for o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Aquele jovem rico, ele chega diante de Jesus, capítulo
18 do livro de Lucas, versículo 18, ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabia que a vida eterna só seria adquirida depois que ele passasse por aquele sacrifício na cruz. Mas dali mesmo precisava que ele tomasse a sua decisão. E Jesus diz assim: vende o que tu tem, distribui com os pobres, Glória a Deus. depois vem e segue. Aleluia. Porque Jesus queria mostrar para ele, irmãos, qual era o caminho da salvação, da vida eterna. Jesus queria que ele aprendesse qual o caminho. Não era necessário gastar o seu dinheiro para comprar a salvação. Não podia fazer isso. Isso não pode ser comprado por nada. Mas Jesus queria ensinar. Jesus está dizendo em outras palavras para ele: vem e segue, que eu vou te ensinar como você pode adquirir a vida eterna. Deus, aleluia. Vem andar comigo, distribui aquilo que tu tem aí. E se você quer mesmo a vida eterna, eu vou te ensinar o que fazer. Glória a Deus. Porque, irmãos, para encontrar a vida eterna, a salvação, é um ensinamento. Nós que fomos chamados, vamos viver a nossa vida toda aprendendo esse caminho. Há algumas exceções, como aquele homem que morreu na cruz. Ele não aprendeu nada. Ele não teve que passar por um tratamento, por um ensinamento nenhum. Mas Jesus, ele viu arrependimento verdadeiro naquele coração e ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Basta, irmão, um arrependimento para que você esteja no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Quando você crê, em Jesus Cristo. Paulo, ele aponta para o povo de Corinto ali a salvação em 3 aspectos, irmãos. A salvação para o judeu. O judeu, eles vieram a tropeçar na mensagem da cruz. Ele apresenta a mensagem da cruz em 3 aspectos para o povo de Corinto. E ele ensina que essa mensagem, irmãos, ela tem que aniquilar a contenda, ela tem que aniquilar as brigas, os grupinhos, ela tem que aniquilar os preferidos. Eu não posso ter um irmão mais preferido do que outro, porque a mensagem da cruz, ela me constrange a fazer isso, a deixar de amar mais um irmão e amar mais do que o outro. Temos que ver o irmão como por igual. O amor que eu tenho pelo irmão, eu tenho que ter pelo outro. A mensagem da cruz, ela nos constrange a fazer isso. Se não estamos dispostos a fazer isso, irmão, estamos perdidos. Estamos no caminho ao contrário da salvação. Ao contrário, ao invés de vivermos a mensagem da cruz, estamos vivendo uma mensagem de individualismo, uma mensagem de que não queremos chegar aonde Jesus nos ensina, que é chegar à salvação através da mensagem da cruz. Os judeus, eles tropeçaram nessa mensagem porque eles esperavam um Jesus fazendo milagres que pudesse aniquilar os seus inimigos, fazendo milagres que pudesse tirar ele debaixo do jugo romano. Eles esperavam um Jesus que viesse tipo Moisés, libertando o povo das mãos de Faraó. Os judeus estavam acostumados a ver isso, irmão. Eles estavam, a vida do povo judeu sempre houve coisas miraculosas acontecendo. Do tempo de Moisés até o tempo de Elias. Por isso que os judeus achavam que o Salvador
Salvador, ele viria dessa forma, como Elias, orando para descer fogo do céu e matando os seus inimigos. E aparece Jesus, dizendo que ele não devia amar só os seus amigos. E Jesus diz assim: amai os teus amigos e orai, né, pelos teus inimigos. Aleluia. Aleluia. E os judeus tropeçam, irmão, nessa mensagem, porque eles não acreditam, ele acha um escândalo. Como que pode um homem morrer na cruz e ter poder para salvar a minha e a tua vida? É tanto, eles esperavam tanto um Salvador que viesse restaurar, aniquilar os inimigos, que os discípulos, eles perguntam toda hora para Jesus, né, sobre essas coisas, como que Jesus iria restaurar todas as coisas. Os discípulos, eles eram judeus, irmão, e eles tinham essa visão de que o Messias, a mensagem do Messias não seria a mensagem da cruz. A mensagem da salvação não seria uma mensagem de morte e de cruz, porque a cruz, irmãos, ela não era aceitável, né? Os romanos, eles criaram esse modo de punir os malfeitores, mas eles não puniam os seus próprios malfeitores com a morte de cruz, porque a lei romana não permitia que um romano fosse levado à crucificação de tão ruim e tão horrenda que era a morte na cruz. E os judeus, vendo isso, uma mensagem dessa que serve para salvar, eles tropeçam nessa mensagem, eles não acreditam e rejeitam. E João, ele escreve: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas eles não são inocentes, irmão, porque Isaías, no capítulo 53, ele já alertava para isso, que ele viria e seria castigado pelos nossos pecados. Isaías já alertava, no Salmo 22 também, alerta para que o Messias vem não como um lutador montado em um cavalo destruindo seus inimigos, mas ele vem como um servo sofredor. E os judeus, eles não são inocentes porque Deus avisou que era assim, e eles não compreenderam. Por isso que Paulo diz que a sabedoria humana, Deus aniquilou a sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela não leva para a salvação. Não tem caminho na sabedoria humana que leve o ser humano a chegar a ser salvo. Quando você vai estudar as religiões, irmãos, ela vai até um certo ponto, e no certo ponto ela cai em um abismo vazio que não tem para onde ir. Você vê o budismo, ele fala que você fica num estado de meditação até um certo ponto, e ali você alcança a iluminação, né? E ali você ele não sabe definir para onde você vai. Não tem uma esperança após morte de salvação. E as outras demais religiões, todas elas não falam do futuro pós-morte. Mas o cristianismo, ele traz essa mensagem da cruz e nos dá uma esperança de que após a morte, irmãos, temos um destino a seguir. Aleluia. A mensagem da cruz, ela vem como uma mensagem que traz morte, mas que também traz ressurreição, mas que também traz vida. Um morreu por mim, né? E Paulo tenta trazer isso para que os crentes de Corinto entendam isso, que não vai adiantar eles ficar brigando, porque não foi Paulo que morreu na cruz, não. Cristo, ele não está dividido, Cristo é um só. Glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Eu e você não somos
batizados em nome de Paulo. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E Paulo explica isso para os crentes de Coríntios, irmãos. Outra perspectiva é sobre os gregos. Os gregos, eles zombam da cruz, da mensagem da cruz. Porque os gregos, Paulo diz assim, os judeus, eles queriam sinais. Mas Jesus disse assim, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Que é o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim como o Filho do Homem. Ele ficaria também 3 dias, né, para poder ressuscitar. Esse foi o único sinal. E quem quiser que creia nessa mensagem, Glória a Jesus diz Deus. assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Glória a Deus. tome sua cruz e siga-me. E os gregos, eles esperam sabedoria, irmão. Eles acreditavam nos seus filósofos, nos homens sábios que em um certo tempo se levantaram em sua nação. Eles acreditavam que através do conhecimento você poderia ser vencedor, chegar a um destino final, chegar a ser salvo. Mas eles zombam de que um homem que vem como dizendo que é rei, mas que se humilha para lavar os pés do seu discípulo. Isso era loucura para os gregos. Porque os gregos, irmãos, estavam inseridos em uma cultura de que se você é um chefe, se você tem um cargo maior, você não pode servir ninguém, você tem que ser servido. E Jesus vem e diz assim, aquele que quiser ser o maior, ele tem que se humilhar. Aquele que quiser ter uma posição diante do céu, ele tem que ser o mais humilde da terra. E Jesus vai e lava os pés do seu discípulo. Para os gregos, irmãos, para um povo que vivia em uma cultura em que servo chefe, né, príncipe, pessoas de alto escalão não podia servir. Tinha que ficar sentado e o servo era quem servia. Infelizmente, irmãos, a gente vê esse pensamento ainda em nosso meio. As pessoas, muitas pessoas, elas, quando alcançam um cargo mais elevado, elas acham que os outros têm que estar ali aos seus pés para servir. Mas Jesus, ele vem dar um exemplo ao contrário. Ele estava para você ver que eu estou falando algo que a gente tem que falar aquilo que a gente vive, irmãos. Eu estava em uma festa de crente e eu estava servindo. Peguei, né, estava uma confraternização ali, peguei a comidinha ali para as crianças, né, e comecei a servir as mesas. E teve um rapaz que era um presbítero, ele falou assim: ô Zé, vem, senta aqui, deixa que eles trazem para tu. Eu disse: não, irmãos, quando todos dão comer, eu não vou sentar para comer. Ele disse: que nada, rapaz, nós esperamos aqui, ele traz. Ele disse: não é assim que Jesus nos ensinou. É por isso que essa mentalidade, ela é da cultura grega, irmãos. Uma mentalidade que eu estou aqui, eu sou, né, eu tenho um cargo mais elevado e eu quero que eles que venham me servir.
nessa visão. Eu já participei de vários eventos em que as pessoas dizem assim, vamos escolher o melhor aqui para o pastor, né? Ele vai chegar e ele tem que ter algo separado para ele. Irmãos, o pastor ele tem que se tocar e servir. Nós estávamos conversando ali com o nosso novo pastor, o Renato, ele, eu dei graças a Deus, irmão, porque ele tem essa visão. E ele disse assim, eu sou o maior servo daqui. Não maior, menor, porque eu vim para servir, não para ser servido. E quando ele disse isso, irmão, eu me alegrei, porque verdadeiramente é um servo de Deus. É alguém que vem com essa visão de que não porque eu sou o pastor eu vou esperar os irmãos fazer para mim, não. Mas ele veio, pelo menos não foi o que ele falou, que ele veio para nos servir. Ele estava falando sobre o diaconato. Ele disse, você pensa que você serve, que você é mais servo do que o pastor, mas o pastor é mais servo do que você. E essa visão que Jesus veio trazendo, irmãos, que contrariou os gregos, por isso que era uma loucura para eles. Eles viveram num bem bom ali, sendo servido. Agora vem um homem dizendo que é um rei e que agora ele vai servir aqueles que são servos. Imagina, irmão, que dó, que dificuldade para os gregos que diziam-se tão sábios entender essas coisas. E Paulo explica isso para os crentes ali em Corinto e diz, vocês precisam entender isso, que a mensagem da cruz ela aniquila todos os nossos pensamentos que nós tínhamos. Porque Paulo ele foi, irmão, um estudioso, ele tinha conhecimento de todas as culturas, de toda forma que alguém pudesse viver, ele tinha conhecimento. E ele fala sobre a mensagem da cruz. Ele diz, é loucura, é escândalo para os judeus, e loucura para os judeus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Glória a Deus. Aí Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Nós somos isso, porque nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz a cada dia e seguimos a Cristo. Que possamos, irmão, enfatizar mais e mais a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é essa, de que você precisa ser o menor, que eu preciso ser o menor para que eu alcance o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. A mensagem da cruz é que um homem que poderia ter nascido em um apartamento em berço de ouro, é que um homem que poderia ter todas as regalias possíveis do mundo decidiu viver como servo. A mensagem da cruz é que um homem que poderia aniquilar todos os seus inimigos entregou a sua própria vida para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um homem que tinha poder para dizer mais do que Elias falou, derrama fogo do céu e mata todos eles. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio trazer vida. Ao invés de desejar a morte para os seus inimigos, ele desejou vida. Ele desejou bonança, ele desejou libertação. Ele trouxe transformação de vida. Uma nova mente, irmão. Paulo diz assim, transformar pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Que tenha cada um o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que há em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo chama os crentes de Corinto para
viver essa nova realidade. E ele diz assim: deixe as contendas. Não está, eu estou falando aqui, irmão, em outras palavras, deixe as contendas. Deixe o disse-me-disse, deixe a divisão. Porque isso são coisas pequenas diante da mensagem da cruz. A mensagem da cruz ela tem que estar acima de tudo isso. Aleluia. O que Cristo fez, irmão, na cruz, ele foi algo mais excelente do que qualquer coisa que você pode ter nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Foi um favor imerecido, como Paulo diz, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Sabe o que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Alguém fez algo para você que nem o presidente da República podia fazer, nem o Papa, nem o pastor presidente podia fazer, nem os anjos. Alguém fez algo para você que você não tinha como alcançar. E com um agravante, irmão, você não merecia. Você e eu somos transgressores da lei de Deus. Por isso eu estava condenado para ser jogado com o mundo no inferno. Não merecíamos estarmos aqui. Não merecíamos, aleluia, chegarmos aonde estamos chegando. Não somos merecedores de nada, irmão, mas Ele foi lá e deu o seu único filho, que Ele tinha de maior valor, para salvar a mim e a você. Por isso que eu comecei, irmãos, falando que se você não se alegra com essa mensagem, irmãos, se você só dá glória, só se alegra o seu coração quando fala que a farinha, o azeite da cantina não vai acabar, que a farinha da panela não vai acabar. Você só dá glória, só se alegra, só chora, só grita, só pula, só corre quando alguém fala que Deus vai te socorrer, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar bênção do céu. Irmão, isso é bom. Deus, Ele é o nosso abençoador. Ele está pronto para nos abençoar. Mas a maior alegria, irmão, é quando eu falo da mensagem da cruz, de que um homem, que eu era um malfeitor, eu era um transgressor da lei, eu era um homem que não tinha mais esperança de vida. Mas o rei poderia virar as costas para mim, ele não desistiu. É verdade, meu Deus. Poderia ter me deixado lá na sarjeta, porque eu era merecedor daquilo e de coisas piores. Ele disse: não, eu não vou te abandonar. Glória a Deus. Isso é motivo de alegria, irmão. Isso é motivo de glorificar e exaltar ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Deixe quem quiser falar, irmãos, que é loucura, que é escândalo falar da cruz. Mas Paulo diz: é poder de Deus. É loucura para os que perecem. Porque quem está rejeitando aí, irmão, a mensagem da cruz por aí afora, está perecendo. Está morrendo aos poucos e nem está percebendo. Eles acham, os gregos eles já achavam que estavam muito adiantados. Muitos conhecimentos, muito cheio de bagagem. Eles sabiam de muitas coisas, mas não percebiam que estavam atrasados. Que Cristo já estava ano-luz na frente deles. É como hoje a gente olha para o mundo, eles zombam, eles criticam, falam que nós somos loucos, porque a mensagem da cruz para eles é uma loucura, é um escândalo. Eles olham para a gente e falam que são um crente quadrado, atrasado, que vive aí, né, andando para cima e para baixo com a Bíblia, mas eles não sabem que eles estão lá atrás, irmãos. Verdade, Jesus. Que nós estamos chegando muito próximo da salvação, e eles ainda estão lá atrasados. Ainda estão descobrindo coisas que Deus, na sua onisciência, já nos revelou. Ainda estão tentando descobrir, né, como que vão fazer, como aquele jovem queria saber, para herdar a vida eterna. As pessoas, irmãos,
mais tem é gente gastando dinheiro para querer viver eternamente. Se você for pesquisar, estudar, você vai ver quantas pessoas estão se preparando, irmãos, para o Apocalipse. A Célia fala direto que alguém fala para ela assim que tem que estocar alimento, irmão. Tem que guardar as coisas, irmão. O nosso alimento é Cristo. Meu Deus. A nossa proteção é Cristo. Verdade, Jesus. Alguém chega assim e fala, tem chegando aí uma crise aí e tem que se preparar, irmão. Estamos se preparando através da palavra de Deus, buscando ao Senhor, orando, adorando ao Senhor. E o que vir, irmãos, nós estamos prontos para enfrentar, porque Cristo é quem está na nossa frente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.